Filipenses capítulo 4. Epístola aos Filipenses capítulo 4. Antes de lermos este capítulo 4, eu gostaria de fazer só uma breve observação à audiência que está aqui esta noite, particularmente aos mais novos, não é? E que são bastantes. Aliás, isto vem sendo uma tónica ao longo dos tempos, muita juventude aqui. E eu dou graças a Deus por isso. Vocês não imaginam, lá está mais uma coisa, reforçando aquilo que eu disse há pouco, lá está mais uma coisa que, sendo uma coisa simples, que parece que se calhar vocês não atribuirão grande importância, poderá ter um impacto incontrolável que vocês próprios não podem controlar. E estou a dizer isto porquê? Porque vocês não imaginam quão importante é vocês estarem aqui. A vários níveis. Mas em primeiro lugar e acima de tudo, para o vosso próprio benefício. E eu fico muito contente por ver muita juventude aqui no estudo bíblico. E isso faz-me lembrar o meu tempo quando eu me converti e juntamente com outros jovens, nós estávamos nos estudos bíblicos. E éramos muitos. Sabem que nós chegamos a andar 15 km a pé para ir a um estudo bíblico. Mas nós não fomos os 15 km a pé porque não tínhamos transporte ou por outra razão qualquer. Não, nós fomos os 15 km a pé primeiro porque tínhamos tempo para fazer os 15 km. Podemos não ter tempo, não é? Era um feriado, nunca mais me esqueço. Era um dia que era feriado, era uma segunda-feira, era feriado, e resolvemos ir a pé até ao sítio do estudo bíblico. Essa viagem normalmente fazíamos-la de autocarro. Apanhávamos um autocarro e íamos para lá e fazíamos esse percurso. Nesse dia, porque era feriado, fomos os 15 km a pé. Sabem porquê? Queríamos estar juntos. E eu dou muitas graças a Deus, porque vos tenho visto a vocês querem estar juntos e não há sítio melhor para estarem juntos em volta da palavra de Deus. E sabem, e todos aqueles que andavam lá nessa altura, pela graça de Deus, ainda hoje em dia, passados não sei quantos anos, que eu nem vou dizer, que é para vocês não verem quão velho eu sou, passados não sei quantos anos, e eles estão firmes pela graça de Deus e estão a servir o Senhor. Aqueles que não revelam interesse e que não querem saber, nunca podem ir longe, é impossível, não podem porque nem dão ocasião, não dão ocasião a Deus. Ainda ontem pus um pensamento, ou hoje, pus um pensamento no meu Facebook que diz, alguém se lembra? O pensamento diz... Está perto e está longe de Deus, não? Esperar não, que... alguns não esperam no Senhor. Alguns não esperam no Senhor. E o Senhor é que está à espera deles. A ideia é mais ou menos esta. Alguns há que não esperam no Senhor e põem o Senhor à espera deles. E então o Senhor está à espera de muita gente. E há pouca gente a esperar no Senhor. Não é esperar pelo Senhor, é esperar no Senhor. Mas há muita gente, infelizmente, por quem o Senhor está à espera. Olha, o Senhor está ali à espera. Mas quando é que aquele indivíduo acorda? Quando é que desperta? Quando é que percebe? Quando é que entende? Quando é que os seus olhos se abrem para ver o que é valioso e descobrir que aquilo que anda a atribuir valor não vale nada? E que aquilo que não tem atribuído valor nenhum, nem percebeu, tem um grande valor. Nós ouvimos no domingo passado a mensagem dos dois discípulos do caminho de Emaús e percebemos claramente como é que eles andavam com os olhos tapados, não é? Eles andavam com os olhos tapados e não viam o valor que há ali ao lado deles, pensando que, coitados... E no fundo anda tudo um bocado à volta disto. Mas eu dou graças a Deus por vocês, pelas vossas escolhas, e eu espero sinceramente e oro para que o nosso Deus abençoe este vosso propósito, abençoe muito na vossa experiência esta vossa realidade, que é de estardes aqui. Fico muito contente e não posso deixar de registrar isso e dar graças a Deus por isso. Filipenses. Se calhar a seguir vamos continuar para Colossenses, quando acabarmos Filipenses. Mas em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler, não vamos ler o capítulo todo, porque a nossa hora já vai um bocado adiantada, mas vamos ler desde o versículo 10, Teixeira, se eu te pedir a ti para tu ler, tu és capaz de ler? Podes ler? Vens aqui ler, se faz favor. Só para ficar aqui, porque aqui fica gravado, aí não fica. Não te importas? Podes vir aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 10, daqui até ali. Isto. Como? Não, só ali do versículo 10. Está bem?
Sim. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a nossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Muito obrigado. Reverência. Tá. Graças a Deus. Isto ler a palavra de Deus é um privilégio. Antes de nós começarmos o estudo, eu só gostava de dizer uma segunda nota, que é o seguinte. Fiquei verdadeiramente impressionado, não sei se vocês se aperceberam, com a estadia do nosso irmão Alberto cá, durante esta última semana, do Brasil. Fiquei impressionado com aquilo que ele disse acerca do estudo bíblico. Na quarta-feira passada, nós pedimos-lhe para ele falar sobre a carta aos Filipenses, aquilo que o Senhor pusesse no seu coração. E quando eu falei com ele, antes dele falar, eu fiquei impressionado porque ele falou-me, se não estou em erro, em 140 estudos bíblicos. 134. Não, 134, pronto, grosso modo, à volta de 140 ou 130 estudos bíblicos que nós fizemos sobre a carta aos Filipenses. E ele tem-nos ouvido todos e mostrou-me um bloco de apontamentos onde ele tem tirado as notas sobre tudo aquilo. E eu fiquei impressionado. Isto revela, de facto, o interesse que se tem no estudo da Palavra de Deus. Já agora deixai-me dizer que quando aqueles jovens do meu tempo, nós íamos para o estudo bíblico, nós íamos sempre com caneta e papel e apontávamos, tirávamos notas. E sabem que a gente registra e parece que não, mas aquilo é muito importante. E eu registrei esse pequeno pormenor dele e nós damos graças a Deus por isso. E eu espero que o estudo continue a ser proveitoso, não apenas para ele, mas para muitos que certamente estarão ou irão ouvir o estudo, tanto os que estão aqui como os que estão fora daqui. No último estudo que nós fizemos, ainda se lembram? Já passaram 3 semanas praticamente. Porque se calhar já não se lembram, não é? Porque na semana passada, na quarta-feira passada, tivemos o nosso irmão Alberto Veríssimo e na outra semana anterior tivemos o irmão Mark Swain e o irmão Peter Cerqueira. E portanto já foi na outra quarta-feira antes que nós fizemos o último estudo. Se eu bem me recordo, acho que foi até o Nando que falou a maior parte do tempo no último estudo. Sim, sim. E no outro estudo, ainda antes do Nando falar, na carta aos Filipenses, eu dei alguns pensamentos baseados neste versículo 18, que eu depois não acabei de dar e que me parece que são muito importantes, como vocês vão ver, porque diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Certamente que se recordam que nós detivemos-nos a considerar o significado de aquilo que eles enviaram como sendo um holocausto. E falamos acerca disso. Lembram-se?
e falamos bastante acerca dos holocaustos, do significado dos holocaustos e como de facto e vimos muita coisa. O apóstolo Paulo fala acerca da nossa vida como um holocausto. Vemos os filipenses a revelarem uma vida como um holocausto. E eu gostava de chamar a vossa atenção, porque aí não vimos, não vou repetir aquilo que eu disse na altura, mas queria chamar a vossa atenção para um outro pormenor, que aquilo foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável a Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Sabem que os sacrifícios eram vários. Havia o sacrifício pacífico, a oferta de manjares, havia o holocausto, havia o sacrifício pelo pecado. Haviam vários sacrifícios, eles são 5 em número, estão no livro de Levítico, no primeiro capítulo. E eu quero vos dizer que tudo isto eram sacrifícios, mesmo o próprio holocausto era um sacrifício. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Sabem que existe muita gente... aliás, antes disso, eu gostava que vocês notassem o seguinte. Por exemplo, há diversas situações e comportamentos que nós temos ou devemos ter que constituem um sacrifício agradável a Deus. Nesta passagem, nós vimos que o pensar nas necessidades e o satisfazer as necessidades e, neste caso, mandar uma oferta, pensar nas necessidades de Paulo e suprir as necessidades de Paulo, esta ação constituiu um sacrifício agradável a Deus. E nós, como crentes, podemos e devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Por exemplo, esta linguagem não é estranha nas epístolas de Paulo. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, temos ali uma passagem muito conhecida, que nós sabemos, e que só ela, meditada convenientemente, teríamos aqui pano para mangas, mas eu vou apenas relembrar para vocês poderem perceber como é que, de facto, nós temos sacrifícios para oferecer. E o que é que ele diz aqui no capítulo 12 e no versículo 1? Diz ele assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos aqui uma coisa que nós também devemos apresentar como sacrifício, que não é apenas dar uma oferta, não é apenas mandar uma oferta para Paulo lá em Roma, onde ele estava, mas o nosso próprio corpo ser apresentado em sacrifício. E eu tenho este corpo, é o corpo que Deus me deu. Ele está a ser usado para quê? Ele anda aqui, andamos aqui neste mundo, e ele é como é, cada qual tem o seu corpo, tem a saúde que tem o aspecto que tem, mas ele move-se. Há uma alma que o move, e ele anda cá fora, não é? E por uma alma que anda lá dentro dele, que o move, e um espírito. E a questão é, como é que ele está a ser usado, este corpo? Está disponível para Deus? Não está disponível? Nós lemos na Bíblia que somos o corpo de Cristo. E somos as mãos dele, somos os pés dele. Ele é cabeça. E um corpo que tem uma cabeça precisa de membros. Nós somos os membros desse corpo. E temos de estar disponíveis. Será que ele está disponível? Será que ele tem ação livre sobre mim para me usar como ele quer, para onde ele quer, como ele deseja? Esta é uma boa questão para nós colocarmos e lembrarmos que quando nos dispomos dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós estamos a oferecer o nosso corpo em sacrifício a Ele. Isto dá pano para mangas. Só pensarmos nisto, de usarmos o nosso corpo em sacrifício, o apóstolo diz para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo. O nosso sacrifício não é morto. O dos cordeiros era morto. O nosso é vivo. Não temos que morrer, não temos que nos matar, nem suicidar, nem que alguém nos mate. É um sacrifício vivo. Isto levar-nos a pano para mangas. Eu não vou deter, se alguém quiser falar sobre isso pode falar, mas eu gostava de registar, em primeiro lugar, este pensamento. O segundo pensamento que eu quero registar é o que nós encontramos em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13. E em Hebreus, no capítulo 13, nós lemos assim, no versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício.
há uma coisa curiosa. Aquele sacrifício vivo, sacrifício morto oferece uma vez. O sacrifício vivo é contínuo. Ofereçamos sempre. Vejam o versículo 16. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? Temos aqui outro sacrifício. Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Usarmos a nossa boca. Falando bem dele. Sabe, uma das coisas que mais me custa é ver o nome dele tão enxovalhado e o crente está ali presente e não diz nada. E deixam falar mal do Senhor e dizem, mas como é que é? Eu quando estou ao pé dos meus camaradas e algum deles se desatina e diz qualquer coisa, eu ponho-os logo em sentido, entre aspas, naturalmente, mas digo-lhes logo, como é que é? Algumas das coisas, o Teixeira ali, que está ali, até já na vedeta tem acontecido, alguns pormenores, onde nós nos deslocamos, e ele tem assistido a isso. Mas nós não podemos, isto é um sacrifício de louvor. Nós estamos aqui para defender a honra e a glória do nosso Deus. Não é apenas no culto, quando estamos aqui a cantar hinos e louvores, e a cantar ou a orar e a dizer coisas boas acerca de Deus. Claro que estamos a louvá-lo, mas é também nas situações reais e difíceis. Como é que é? Uma boa questão. Sacrifício de louvor. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. E nós, quando confessamos o seu nome, e não nos envergonhamos dele, e falamos dele, isto sobe em louvor para ele. Porque quando nós estamos a falar dele aos outros, nós estamos a exaltá-lo, nós estamos a dizer quem ele é, e nós estamos a louvá-lo. Louvor, não pensa que é só... Há tanta gente que reduz o louvor, torna o louvor tão redutor, que deixai-me dizer que alguns acabam por nem louvar, aquilo não é nada. O louvor é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. E eu queria que pensassem nisto. E eu estou a deixar isto para pensar. Versículo 16. Não fica aqui apenas. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mais sacrifícios que ele aqui refere. A beneficência, que é fazer bem. Fazer bem. Eu até costumo dizer fazer bem sem olhar a quem. O crente é fazer bem sem olhar a quem. E a comunicação, que é suprir as necessidades. Foi aquilo que fizeram os filipenses naquela passagem que nós estamos a estudar. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção para estes textos que nos falam de sacrifício. Gostava também de dizer o seguinte. Quando chegamos à primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, primeira epístola de Pedro 2,5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, nós temos esta linguagem nestes textos que acabamos de ler, e aqui eu gostava de dizer uma coisa. Nós temos que ter muito cuidado com alguns ensinos levianos que nos procuram muitas vezes dizer erradamente que o que está aqui em Pedro não tem nada a ver com o corpo de Cristo. E eu quero chamar a vossa atenção porque isto é muito importante. Nós sabemos que o ensino para o corpo de Cristo está nas epístolas de Paulo. Nós sabemos que ele é o apóstolo dos gentios. Nós sabemos a autoridade que Deus lhe deu a este respeito. Nós sabemos o que Pedro disse, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como ao nosso amado irmão Paulo. Ele aponta para Paulo, como em todas as suas epístolas. Ele aponta para as epístolas dele, para o que ele escreveu. Tudo isso é verdade. Mas nós não nos podemos esquecer que o apóstolo Pedro, eu creio que o apóstolo Pedro passou a pertencer ao corpo de Cristo. E este assunto é um assunto que me parece que é muito importante e eu queria chamar a vossa atenção. Sabem que alguns, ao irem tão longe, chegam ao ponto de dizer que nós, crentes, hoje não somos sacerdotes. Isso é a nação de Israel.
A nação de Israel é um reino de sacerdotes. E é verdade. E quem é que disse que nós não somos sacerdotes? Nas epístolas de Paulo não há nenhum versículo na Bíblia, diretamente, que diga assim, vocês são sacerdotes. Não há. De facto, não há. Mas também nas epístolas de Paulo, nem em toda a Bíblia, há algum versículo que diga assim, a Trindade existe. Também não há. E a Trindade não existe. Mas a palavra de Deus diz que eu ofereço sacrifícios. Apresentai os vossos corpos em sacrifícios. Quem é que diz isto? É Pedro que diz isto? Não, é Paulo que diz isto. Vocês, aquilo que vocês ofereceram, trazendo aquela oferta aqui a Roma, de Filipos, é como um sacrifício, como um holocausto. Então, mas eles ofereceram sacrifícios? E eu pergunto, quem é que oferece sacrifícios, se não o sacerdote? Só o sacerdote oferecia sacrifícios. O rei não oferecia sacrifícios, nenhuma pessoa que não fosse sacerdote não podia oferecer sacrifícios. Portanto, cuidado quando se diz que na igreja não há sacerdotes. O sacerdócio dos crentes é uma realidade. E o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é outra realidade. Há alguns que chegam ao ponto de dizer, carta aos Hebreus, eu sou um sacerdote, isso não tem nada a ver com a igreja. Mas quem é que disse que não tem nada a ver com a igreja? Então o Senhor Jesus Cristo intercede ou intercede por nós? Paulo não diz aos Romanos que o Senhor Jesus Cristo intercede por nós e o Espírito Santo. Então se ele intercede por nós, quem é que faz esse ministério? Quem é que o exerce? Se não o sumo sacerdote. Estes assuntos são assuntos muito importantes e eu queria chamar a vossa atenção. Isto parece-me que é muito importante e eu gostava de... e ainda bem que estão aqui muitos jovens, e os jovens é muito importante porque o futuro da igreja passa por vocês. Se o Senhor não vier antes, tenham cuidado. Nós como crentes devemos não parar de crescer. Devemos crescer. Devemos ter a consciência que não sabemos tudo, porque ninguém sabe tudo. Devemos ter a consciência de que há margem para progresso, há margem para crescimento. Mas cuidado, porque alguns, sob esta verdade, vão longe demais. E em vez de estarem a crescer, estão mas a diminuir. Em vez de acrescentar, estão a subtrair. E isto é muito perigoso. Portanto, nós quando de facto estudamos a palavra de Deus e vemos qualquer coisa, temos que estar seguros de que aquilo que descobrimos ou supostamente descobrimos tem sustentabilidade bíblica. Porque senão estamos a dizer disparates. Portanto, estar a dizer que hoje na igreja não há sacerdotes é dizer um total disparate. Porque nós temos a ação sacerdotal, como nós acabamos de ver através dos sacrifícios que nós estamos a oferecer. Eu gostava de vos dizer várias coisas. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, temos que ser rápidos, está bem? Temos que remir o tempo. Em Atos dos Apóstolos 4, 36 e 37, temos ali uma personagem da igreja anterior ao corpo de Cristo, da igreja de Jerusalém, chamada Barnabé. No capítulo 4, versículos 36 e 37. Eu pedia a alguém que me ajudasse, por favor, e era importante que viesse aqui ler, alguém que se sentasse aqui ao meu lado e lesse. Leandro, pode ser tu. 4. 36 e 37, por favor. Então José, nominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filipe da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Temos aqui Barnabé. Não deixa de estar aí que estás bem. Barnabé, reparem, pertencia à igreja messiânica, chamada igreja messiânica. Ele pertencia à igreja antes do corpo de Cristo ser edificado. Ele era crente antes do apóstolo Paulo se converter. Não se esqueçam que a dispensação da graça de Deus foi dada a Paulo. Portanto, antes de Paulo não há dispensação da graça. Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, Barnabé fazia parte dos crentes que, quando se convertiam, entregavam tudo o que tinham. Coisa que agora não acontece. Agora as pessoas convertem-se e não entregam tudo o que tinham. Mas ele entregou as suas propriedades todas. Aliás, os apóstolos tiveram que o fazer quando se converteram. Todos os crentes em Atos 2, é ali dito que todos eles fizeram isso. Temos dois que tentaram não fazer isso e foram fulminados com morte, Ananias e Safira, temos em Atos 4 logo a seguir e Atos 5, portanto esta era a prática. E estamos a falar deste crente. Este crente já era crente. Era crente numa dispensação diferente. Era crente numa altura em que o programa de governo requeria que quem se convertesse entregasse tudo. E a minha pergunta é, será que este crente passou a pertencer ao corpo de Cristo quando a dispensação da graça entrou? Quando Deus deu a dispensação da graça ao apóstolo Paulo, será que ele passou a ser membro do corpo de Cristo ou não? Bem, antes de responder essa pergunta, eu gostava de dizer o seguinte, e isto também é muito importante. A passagem da dispensação da lei para a dispensação da graça
não é nenhuma novidade no programa de Deus ao longo dos tempos. Várias vezes, desde o princípio, que crentes passaram de uma dispensação para outra. Por exemplo, Adão estava na dispensação da inocência no Jardim do Éden. Ele passou para a dispensação da consciência. Ou será que ele só era da dispensação da inocência? Então, quando a dispensação da consciência começou, Adão também estava lá na dispensação da consciência. E quando a dispensação da consciência passou para a dispensação da promessa e a promessa para a lei, etc., os crentes que transitaram de uma dispensação para outra ficaram na dispensação anterior? De forma alguma. A dispensação da lei para a dispensação da graça, o princípio é o mesmo. E vamos ver com provas, que é para não termos dúvidas. Barnabé, segunda passagem, Atos 13:2. 13:2. Sim, faz favor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me de Barnabé e Saulo para a obra a que vos tenho chamado. Paulo está em cena. Ele converteu-se em Atos 9. Aí ele foi-lhe dar a dispensação da graça. Ele está em missão missionária, de acordo com o apostolado que Deus lhe deu. Quem é que ele tem por cooperador? Quem é que ele tem por cooperador? Quem é que ia pregar com ele? Quem é que ia avançar com ele? Barnabé. Como é que um indivíduo que não pertence à dispensação da graça podia estar a laborar na dispensação da graça, cooperando com o apóstolo Paulo na dispensação da graça? Esta é uma boa pergunta que, naturalmente, vocês percebem claramente qual é a resposta. Em Atos 13, versículos 46 a 47, aqui temos a partida deles, são escolhidos, não é? Quem são os companheiros de Paulo para a grande viagem missionária, para o grande empreendimento, e depois vemos os resultados, vamos ver o que é que acontece quando eles vão. Versículo 46 e 47, o que é que está lá escrito? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Sim. Porque o Senhor assim me mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Agora reparem, temos Paulo a pregar juntamente com o Barnabé, porque ambos pregaram, está lá a dizer que foram ambos, o Barnabé também estava a pregar a mensagem da graça. Ele está a pregar a mensagem da graça, não está a pregar o evangelho do reino àqueles indivíduos e a pregar aos gentios. E eu gostava que vocês registassem estes pormenores. Outro indivíduo, Silas, um outro grande companheiro do apóstolo Paulo. Quem era Silas? De onde é que vem Silas? Atos 15, 22. Vamos ver onde é que ele começa. Em Atos 15, 22, ou pelo menos onde é que ele surge na Bíblia pela primeira vez. Atos 15, 22. Igreja em Jerusalém. O que é que lemos lá? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos da igreja em Jerusalém, com toda a igreja, eleger varões de entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Desculpem, esta aqui... sim, exatamente, fizeste bem. E Silas, exatamente. Portanto, Silas, membro da igreja em Jerusalém, companheiro também do apóstolo Paulo, cooperador de Paulo, em Atos 15, versículo 39, 40 e 41. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Silas, portanto, torna-se companheiro do apóstolo Paulo, cooperador de Paulo, vai pregar a Paulo. E vai pregar com Paulo. E vai pregar com Paulo, sabem onde? Na cidade de Filipos, onde nós estamos a estudar a carta aos Filipenses. Na cidade de Filipos é Paulo. Paulo está acompanhado de Silas, que tinha sido membro da igreja em Jerusalém, e são eles os dois que conduzem o carcereiro à conversão, como nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, como nós sabemos, versículos 29 a 32. Porque Paulo e Silas, é o que lemos lá, em Atos 16, versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O carcereiro. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Senhores, o que é necessário que eu faça? Senhores, perguntou aos dois. E eles disseram: Creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu parece que estou a vê-los a dizer aquilo unisonamente, os dois, Paulo e Silas. Portanto, ambos a pregarem o Evangelho da graça de Deus. Reparem que Silas não disse assim: olha, queres ser salvo? Arrepende, ser batizado,
e receberás o Espírito Santo, para perdão dos pecados, ser batizado para perdão dos pecados e receberás o Espírito Santo, como Pedro disse em Atos 2. Não é isto que ele prega. Ele diz somente, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, ponto final. Não há cá mais nada no meio, a não ser fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem da graça. Depois nós temos João Marcos. Eu não vou por causa do tempo, não temos muito tempo, mas João Marcos é sobrinho de Barnabé. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, era um rapaz chamado João Marcos. E João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, é muito conhecido por sobrinho de Barnabé, mas sejamos sinceros e honestos. Ele, mais do que sobrinho de Barnabé, era filho de uma grande mulher de Deus. E ninguém fala dela. É uma das 7 Marias da Bíblia. E quem era essa Maria? A Maria de Jerusalém. E vocês perguntam, e quem era a Maria de Jerusalém? Era a Maria que tinha disposto a sua casa para os apóstolos se reunirem em Jerusalém. E quando Pedro foi preso e foi solto na prisão por um anjo, e sai da prisão solto, ele dirige-se aonde? À casa de Maria, onde estava toda a igreja reunida para orar. Era a mãe de João Marcos, era a casa da mãe de João Marcos. João Marcos certamente foi salvo através daquela mãe. Eu que eu deduzo, não tenho prova bíblica para fazer esta afirmação, mas ele era filho dela. E era sobrinho de Barnabé. Portanto, ambos crentes da igreja de Jerusalém, ambos crentes na dispensação passada, e agora vemos ambos a serem cooperadores do apóstolo Paulo, tanto Barnabé, o tio, como o sobrinho, que é João Marcos. E temos muitas passagens disto, até sabemos que ele também causou problemas, etc. Agora não vou falar acerca disso, mas a verdade é que o apóstolo Paulo, depois do fim das suas cartas, diz: João Marcos tem sido muito útil no ministério. E tão útil ele foi que ele até escreveu um livro da Bíblia, que é o Evangelho segundo Marcos. João Marcos. Bem, depois temos outra personagem que é Apolo. Nós vamos ler em Atos 18, versículos 24 a 26. Em Atos 18, versículos 24 a 26, nós temos Apolo. Quem era Apolo? Sabem quem era Apolo? Para vocês terem... Apolo foi um grande pregador. Mas... Sim, mas quem era ele? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Oi? Teologicamente, em que zona é que ele se situava? Conhecia apenas o batismo de João. Era só o que ele sabia. Portanto, era um crente da dispensação passada. O que é que nós vamos a seguir? O que é que aconteceu? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila... Priscila e Áquila, que eram cooperadores do apóstolo Paulo, crentes da dispensação da graça, já... o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Já agora deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Espera só um bocadinho, só um pequeno parênteses. Esta tem sido a tarefa hercúlea que nós temos tentado fazer com muitos crentes. Há crentes sinceros como Apolo, mas não estão situados ou sintonizados com o programa de Deus convenientemente. E esta tarefa hercúlea de tentar ajudá-los e mostrar-lhes que eles não estão sintonizados. E Apolo e Áquila e Priscila ajudaram este casal, ajudaram Apolo. E deixa-me dizer uma coisa, este indivíduo era um grande pregador. Vocês já viram as características dele? Eloquente, poderoso, nas Escrituras. Era um indivíduo de uma pujança fantástica. E vem um casal que, do ponto de vista da sociedade, fazia tendas. Eram companheiros de Paulo nessa atividade, de fazer tendas. E chegam lá: ó Paulo, temos de ter uma conversa. Olha lá, tu andas para aí a pregar sobre o batismo de João, mas olha, isto está para aí. Não sei se tu já reparaste, mas isto houve desenvolvimentos. Que grande humildade a do Apolo para poder aceitar. Grande homem, que é o que falta a muita gente, é ter humildade. Ter a humildade de um Alberto, lá no Brasil. Pastor Batista. A humildade de poderes querer conhecer a palavra de Deus mais pontualmente e alinhar, afinar, sintonizar com a vontade de Deus. É preciso ter humildade, sabem que isto não é fácil. É preciso ter humildade. E Apolo que havia. E nós temos uma tarefa hercúlea que não é fácil.
de ajudar muita gente que, sendo crente, está com os olhos fechados e não vê muita coisa. E então é este o Apolo. Eles explicam-lhe e ele abre os olhos. O Apolo abre os olhos. Já leste tudo o que eu disse? Faltou 27 e 28. Acho. Lê. Querendo ele passar à Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos pés que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Este Apolo, um indivíduo que só conhecia o batismo de João, que teve o privilégio de conhecer um casal fantástico chamado Áquila e Priscila, que o ajudaram. O que é que o vemos fazer depois? Depois deste encontro, depois desta conversa, depois deste abrir de olhos para aquilo que ele não conhecia, o que é que o vamos fazer depois? É isso que nós vamos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. Paulo vai falar dele quando escreve aos Coríntios. Vai falar deste grande pregador chamado Apolo. Vamos ver o que é que Paulo diz acerca deste pregador que só conhecia o batismo de João anteriormente. Vamos ver o que ele diz agora acerca dele. Primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 3, 6 a 8. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Até 8. Obrigado. Nós vemos, portanto, aqui que ele regou, vemos-lo a regar o que Paulo plantava. Está na mesma atividade, está na mesma missão, fazendo a mesma obra. Está a plantar, não é? É o que ele diz. O que Paulo plantou, ele regava. Ele regava o que Paulo plantava. E Paulo diz assim, e o que rega e o que planta são um. Que é o que acontece no corpo de Cristo. Eu não tenho dúvidas acerca disto. Depois temos o apóstolo Pedro. E agora vamos a ver se eu consigo explicar isto muito rapidamente. O apóstolo Pedro. Como vocês sabem, quando o apóstolo Paulo se converteu, o Senhor chamou, a carta aos Gálatas, os primeiros 2 capítulos, mostram-nos bastante o que é que aconteceu desde que Paulo se converteu até aquele ponto. E o que é que aconteceu? Bem, nós lemos ali que Paulo esteve 3 anos na Arábia. Tudo indica que aqueles 3 anos que ele esteve na Arábia, no deserto, depois que ele se converteu, vocês sabiam que ele teve 3 anos na Arábia? No deserto, foi lá que certamente, muito provavelmente, o Senhor lhe deu as várias visões e revelações, que ele diz, passarei às visões e revelações do Senhor. E foi ali que certamente o Senhor lhe deu as várias visões e revelações acerca do que o Senhor estava a querer fazer com a dispensação da graça. E tudo acerca do corpo de Cristo. Muito provavelmente. Não temos ali ipsis verbis textualmente escrito, mas a pergunta é o que é que ele teve a fazer na Arábia, no meio do deserto, durante 3 anos, e ele fala nas visões e revelações que o Senhor lhe deu. Segunda coisa importante, quando ele aparece em Jerusalém, e atenção que ele vai a Jerusalém, ele quer falar com os principais da igreja. E quem eram os principais da igreja? Pedro, Tiago e João. E tem uma conversa com eles. Gálatas capítulo 2. Se vocês depois podem ver isso, agora não vamos lá ver, mas em Gálatas 2, versículo 1, diz logo assim: E fui e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios. A grande questão é esta. Porquê é que ele vai expor o evangelho a Pedro? Porquê é que ele vai expor o evangelho a Pedro se o evangelho fosse o mesmo que Pedro pregava? Então, Pedro já não conhecia o evangelho? A verdade é que Paulo estava a expor o evangelho da graça de Deus e Pedro só conhecia o evangelho do reino. E quando ele expõe o evangelho que prega, não é? O que é que nós lemos ali? É melhor irmos lá ler, porque agora é importante. Eu agora acho que é importante. E esta parte é uma parte, para mim, muito significativa, para nós podermos perceber muita coisa. Em Gálatas, no capítulo 2, nós lemos assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, versículo 2, e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Como é óbvio, ele não ia falar com os outros crentes que não tinham tanta responsabilidade, ou pelo menos a responsabilidade que estes tinham, que eram os principais, e ele foi falar diretamente com eles.
e dizer-nos o que é que estava a passar. Nós conhecemos o que é que se passa a seguir. Depois nós lemos que, versículo 6, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, e é interessante ver esta linguagem, pareciam ser alguma coisa, já não eram. Pareciam. Porque estava a haver uma mudança. Quais tenham sido noutro tempo. Não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Isto é muito importante. Eu uma vez vi um filme na Páscoa, já que há uns anos atrás, era a preto e branco, nunca mais me esqueço. E até estava em casa do meu pai lá no Norte. E na Páscoa, passavam aqueles filmes da Páscoa, e um dia a televisão, que era a cor já nessa altura, passa um filme a preto e branco sobre a conversão de Paulo. Não sei se o filme era a vida de Paulo. E eu sei que naquela altura estavam a mostrar lá no filme, a preto e branco, a conversão do apóstolo Paulo e a ida do apóstolo Paulo a esta cena. E eles tentaram retratar esta cena em Jerusalém. E achei graça, porque na altura eu já conhecia estas verdades. E achei graça, que não achei graça nenhuma. Mas lá está. Vocês têm que ter muito cuidado, porque o facto de dizer o filme é bíblico e tal, vai passar um filme bíblico. Vocês têm que olhar os filmes e aquilo que lêem à luz das Escrituras, porque nem tudo o que se parece que é ouro. E temos aqui um exemplo disso. E essa cena, sabem como é que é apresentada? Aparece Paulo a ir ter com Pedro, Tiago e João à igreja em Jerusalém para receber instruções deles. E agora? Eu sou crente. Dê-me lá instruções. O que é que eu vou fazer? Não é isso que está aqui na Bíblia. A Bíblia está exatamente o contrário. Está Paulo a ir a eles, dar instruções a eles, dar-lhes a conhecer a eles o que é que eles precisavam de saber, que eles não conheciam, nomeadamente o Evangelho da Graça, e para que não haja dúvidas, o versículo que estamos a ler diz assim, antes pelo contrário, versículo 6, parte final, esses dias que pareceu ser alguma coisa, nada me comunicaram. Zero. Pensam que eles disseram alguma coisa a Paulo? Nada, eles não tinham nada para dizer a Paulo. Paulo é que tinha que dizer a eles. E a Paulo eles não comunicaram nada, porque eles não tinham... Quem tinha que comunicar era Paulo, e Paulo comunicou. E quando isto acontece, no versículo 7, disse, antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquilo que operou eficazmente em Pedro, por apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, conhecendo Cefas e João, que eram considerados como as colunas lá da igreja em Jerusalém, a graça que se me havia dado, portanto eles perceberam, não é? Conheceram, versículo 9, não é? Deram-nos as destras em comunhão comigo. Versículo 7 diz assim, antes pelo contrário, quando viram, isto é muito importante, eles viram, infelizmente a gente às vezes explica às pessoas, elas não veem, mas Paulo explicou, e eles viram e conheceram. E o versículo 9 diz, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo, quer dizer, apertaram a mão, como quem diz, estamos em acordo. Concordamos contigo. E depois lemos, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E aqui, temos aqui um ponto-chave muito importante, que é muito mal interpretado por quem julga perceber estas coisas. Já nem falo daqueles que não percebem. Falo daqueles que julgam perceber estas coisas. E qual é o ponto-chave? É que alguns dizem que o apóstolo Pedro, quando Paulo lhe explicou isto, não é? Limitou o seu ministério aos judeus, à circuncisão, ficando-lhes a pregar apenas o Evangelho do Reino, e Paulo foi para a incircuncisão, para os gentios, pregando-lhes o Evangelho da Graça. Isto é falso. A passagem não diz isto. O que a passagem diz é que o mesmo Senhor que operou eficazmente em Pedro para o apostolado para com os judeus, operou tão eficazmente em Paulo no apostolado para com os gentios. Não está a dizer que mandou Pedro aos judeus pregar o Evangelho do Reino e mandou Paulo aos gentios pregar o Evangelho da Graça. Diz é que o mesmo Senhor que operou eficazmente num para um apostolado, operou eficazmente noutro para outro apostolado. Quando é que o Senhor operou em Pedro? No tempo que operou, quando o chamou para apóstolo. Quando é que o Senhor operou em Paulo? Agora que o Senhor estava a chamar Paulo e a dar-lhe este ministério. O que é que nós vamos a seguir? Que Paulo fosse aos gentios e eles já a circuncisão. Mas atenção, o que é que Pedro foi fazer aos gentios? O que é que Pedro foi fazer aos judeus à circuncisão e o que é que Paulo foi fazer aos gentios? Eu não tenho dúvidas quanto a isto. Não está lá escrito ipsis verbis. Mas não é preciso ser muito inteligente. Basta ler as Escrituras. E o que é que ele foi fazer? Muito simples. O ministério de Pedro circunscreveu-se aos judeus,
de facto, não para lhes pregar o Evangelho do Reino, que não faria sentido nenhum. Não é verdade? E eu pergunto assim, o que é que andou a fazer Apolo? O que é que andou a fazer Silas? O que é que andou a fazer Barnabé? Andaram a pregar o Evangelho do Reino? Não, andavam a pregar o Evangelho da graça. Então qual era a responsabilidade de Pedro no meio dos judeus? Explicar-lhes o que é que aconteceu. Meus amigos, aconteceu isto. Há aqui uma mudança. Todos nós estávamos à espera que a linha profética estivesse a correr e que acontecesse o que ia acontecer, cumprindo-se as promessas de Deus, mas houve uma interrupção. E Deus agora resolveu introduzir a dispensação da graça a Deus. E o indivíduo, o intérprete disto é o apóstolo Paulo. E por isso agora, tendo por salvação, ele não diz assim, tendo por salvação como eu prego lá em Pentecostes. Ele escreve na carta, na segunda carta, a última carta que ele escreve, ele não está a pregar o Evangelho do Reino, não está a pregar o Evangelho da graça. Ele está a dizer, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como o nosso amado irmão Paulo escreveu. 3,15, segunda carta de Pedro. Portanto, ele não está a pregar o Evangelho do Reino, ele está a pregar o Evangelho da graça. A missão dele, de facto, era circunscrita aos judeus, para lhes mostrar aos judeus o que é que tinha acontecido e tentar levá-los a perceber o que é que tinha acontecido. Paulo, eu creio, escreveu a carta aos Hebreus, para lhes mostrar exatamente, tentar mostrar aos judeus, que ele era judeu, não se esqueçam disso, para mostrar aos judeus o que é que tinha acontecido também. Que grande carta. Mas está a falar a quem? A judeus que têm uma esperança terrena? A judeus participantes da vocação celestial. Hebreus 3,1. Eles eram participantes da vocação celestial. E, portanto, tanto Pedro como Paulo estão alinhados nesta missão. E quando Pedro escreve aos judeus, não é? Para terem salvação, como o nosso amado irmão Paulo escreveu, ele diz... como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Vos a quem? Vocês, que eu estou a escrever. Vocês judeus. Então Paulo escreveu uma carta aos judeus. Qual é a carta que Paulo escreveu aos judeus? Só há uma. É a carta aos Hebreus. E agora, deixai-me fazer uma pergunta. Está aqui em Gálatas 2. Mais abaixo, nesta passagem, lemos assim. Versículo 10. Portanto, eles concordaram com Paulo, não é? Pedro, Tiago e João, recomendando-nos que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E Paulo cumpriu. Nós vemos ele escrever a carta aos gentios para eles tirarem ofertas por causa dos pobres em Jerusalém. Porquê? Porque a dispensação mudou e os crentes que estavam na dispensação anterior, como viram, venderam tudo. Ficaram sem nada. Barnabé ficou sem nada. Todos os apóstolos ficaram sem nada. Eles entregaram tudo. E o programa foi suspenso. E agora? Estes crentes? Paulo, eu concordo contigo, mas já há uma coisa, eu concordo, já vi, percebi, conheci, estou em comunhão contigo, mas quero-te fazer um pedido. Lembra-te de agora daqueles crentes que ficaram pobres. O que é que lemos a seguir? E chegando Pedro a Antioquia, passado um tempo, Pedro chega a Antioquia, Paulo teve que se chatear com Pedro. Teve que se chatear com Pedro. Porquê? Porque era repreensível. Versículo 11. Porque antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E aqui faço uma pergunta. Então se Pedro ficou para ficar apenas com os judeus, a pregar o Evangelho do Reino aos judeus, porque é que ele agora andava a comer com os gentios e depois quando chegava aos judeus e depois teve que ser repreendido por Paulo? Compreende? Ele foi repreendido por Paulo porque ele devia continuar a comer com os gentios, porque a missão dele não era. A missão dele no meio dos judeus era apenas mostrar aos judeus o que é que tinha acontecido. Que é isso que nós vemos nas cartas que ele escreve. E nas cartas que ele escreve, quando ele fala em sacerdotes que oferecem sacrifícios, somos nós. E na carta que ele escreve, quando fala do sangue de Cristo que foi vertido na cruz, e quando ele fala da obra de Cristo na cruz, ele não fala da salvação. Pedro não fala da salvação como pregou em Atos 2. Fala da salvação como Paulo ensina. E por isso ele também diz no fim da carta, da última, ele diz, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, é que é a salvação. Eu tinha aqui mais coisas para dizer, mas a hora está passada e nós vamos ficar por aqui. Eu gostava de dizer o seguinte.
O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus para que eles deixassem o judaísmo e tomassem uma posição clara com o Cristo rejeitado. Em Hebreus 13:13 ele diz: saiamos a ele fora do arraial. E eles deviam tomar o seu lugar com Cristo nas regiões celestiais. Eles eram participantes da vocação celestial. Ele fala-lhes de uma melhor esperança. Carta aos Hebreus, uma melhor esperança. Eu tenho uma melhor esperança para vocês. A vossa esperança, que vocês tinham uma esperança, mas é uma melhor esperança. Que é a esperança que nós temos em Cristo agora na dispensação da graça. Uma esperança celestial e não terrena, como era a esperança deles. Quando nós comparamos o que Pedro prega em Atos 2:38, requerendo o batismo para perdão de pecados, para a salvação, para a recepção do Espírito Santo, e comparamos com o que ele fala da obra consumada de Cristo para a salvação, e ele fala disso na primeira carta de Pedro, e agora não tenho tempo, mas vou deixar aqui registado para quem quiser ver. Primeira carta de Pedro 3:3, 4, 8, 9, 15, 16, 18. Primeira carta de Pedro 1, versículos 18, 19 e 2, 24, quando ele fala da obra da salvação, fala exatamente como Paulo fala. Há uma passagem e vou terminar com essa passagem, que lemos assim. O apóstolo Pedro teve uma missão dificílima para explicar à igreja em Jerusalém o que tinha acontecido com o apóstolo Paulo. Sabem que o Senhor, para preparar Pedro para essa missão, teve que fazê-lo passar em Atos 10 por uma experiência tremenda, que foi aquele lençol que desceu do céu, cheio de animais imundos. E o Senhor disse: mata e come. Ele disse: Senhor, eu não vou comer coisas imundas, como qualquer bom judeu faria. Não chames comum ou imundo ao que eu purifiquei. E a seguir batem-lhe à porta. E quem é que estava à porta? Gentios, que eram considerados imundos. Oh Pedro, estamos aqui que é para tu ires à casa de Cornélio, o centurião romano. É para ir lá falar. E Pedro associou e disse: já percebi, Senhor. Tu deste-me esta visão para eu perceber que eu devo ir aos gentios, que eram considerados imundos. E foi. Pedro depois é chamado em Jerusalém. Não temos agora tempo para vermos isto tudo, não é? Mas vocês estudem a palavra de Deus. Pedro é chamado a Jerusalém. Atenção, chamaram-no. Pedro, anda cá. Tu andaste com gentios, com gente imunda. Anda cá a explicar-nos. E ele conta-lhes a história. Conta-lhes a história que aconteceu em Atos 10. E diz ele assim: mas quem era eu para resistir? Foi Deus que fez isto. Eu estava lá a orar. E veio uma visão daquelas. E a seguir batem-me à porta e eu percebi claramente que você estava a me empurrar para ali. Quem era eu para resistir? O Senhor estava a preparar as coisas para o ministério de Paulo, para a porta se abrir, para o ministério de Paulo avançar. E em Atos 15, quando há este concílio em Jerusalém, nós lemos assim no versículo 9. E é Pedro que fala, atenção, versículo 7. Havendo grande contenda, sabe que grandes contendas não é coisa da atualidade. Isto é antigo. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu de entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, e lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como vós, assim como também a nós. Deus deu-lhes o Espírito Santo. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar.
Mas queremos. Epá, e aqui temos aqui uma coisa muito importante. Desculpem lá, eu tenho que vos dizer isto. Nós temos aqui uma declaração de fé. Há muitas igrejas que têm declaração de fé. Fazem uma declaração de fé, dizem assim, nós queremos nisto, e queremos nisto, e queremos nisto. Nós aqui na Casa do Conde também temos uma declaração de fé. Nós queremos nisto, e queremos, baseados nas Escrituras. Olhem para esta declaração de fé. Há umas declarações de fé que são pequenas. O nosso irmão Alberto disse assim, epá, vocês têm uma declaração de fé muito grande. É verdade. Mas é para que os que nos vierem à nossa frente onde saberem o que é que a gente creu. Onde saber o que é que a gente creu. Na palavra de Deus. E sabem que esta declaração de fé é muito pequena. Mas é muito clara. Sabem o que é que tem esta declaração de fé? Queremos que nós, judeus, queremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como eles. Nós somos salvos como eles. Sabem que isto é uma revolução? Até ali eram os gentios que eram salvos como os judeus. Mas a partir de agora, os judeus são salvos como os gentios. Que grande diferença. Antigamente, antes disto, o gentio era salvo como o judeu era. O judeu era salvo segundo determinados preceitos e o gentio tinha que alinhar por eles para ser salvo. E por isso havia prosélitos. Agora, os judeus são salvos como são salvos os gentios. Pela graça. Como lemos no versículo 9. 11. Queremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles. Que o Senhor nos ajude. Isto exige muito estudo, isto exige muita reflexão, muita atenção, mas cuidado. Fala-se às vezes levianamente. As epístolas de Pedro não são a regra para a igreja. Mas as epístolas de Pedro revelam que Pedro compreendeu a verdade da graça e procura transmiti-la aos judeus a quem ele escreve. Que o Senhor nos ajude.